E aí, gente, então, eu tô aqui de volta para falar sobre uma matéria muito importante de geografia, que é o efeito estufa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na palavra estufa. Se me perguntam, a primeira coisa que eu penso é nas lanchonetes, pastelarias, que tem aquela estufa que é o lugar que deixa os salgados, pastéis mais quentinhos. Outro exemplo é esse daqui, que é a estufa de vidro, que as pessoas usam para criar plantas e flores que elas precisam de uma temperatura mais quente para sobreviver. Então acho que já deu para entender, né? Estufa é um lugar onde dentro fica bem quente, enquanto nesse lado de fora fica mais frio, a temperatura é mais baixa. Então, agora a gente precisa entender por que isso acontece. O Sol, ele manda muita energia para a Terra, em forma de calor. Essa energia, ela atravessa o vidro da estufa e bate na Terra e volta. Ou seja, ela reflete, ela bate e volta. Nisso, uma parte dessa energia vai sair para fora do vidro, que nem teve calor que entrou, vai ter calor que sai. Só que a outra parte vai refletir aqui no vidro. Então ele vai bater no vidro e voltar. Ou seja, ele vai ficar aqui dentro. Então aqui dentro a temperatura começa a ficar mais alta. Então essa parte de dentro fica mais quente. Se você não entendeu muito bem, tem um exemplo muito prático que eu tenho certeza que você já passou. A sua mãe ou seu pai já devem ter estacionado o seu carro na rua e o carro, quando você foi entrar nele, você percebeu que ele estava muito quente, porque ele ficou muito tempo no sol. Isso acontece exatamente por isso. A energia solar, ela entra pelo vidro do carro, só que uma parte dessa energia não consegue sair, então ela fica lá dentro e ela não sai mais. Aí começa a aumentar a temperatura de dentro do carro. Teve um dia que eu olhei a minha temperatura assim de fora, estava 31 graus, e quando ligou o carro, lá dentro estava 43. Isso é uma diferença muito grande. E é exatamente isso que acontece com a Terra. A Terra, como vocês sabem, ela tem uma camada que se chama atmosfera, que é uma camada de ar, gases que fica em volta dela. Essa camada, ela funciona como se fosse a estufa para as plantas, porque o calor do Sol ele vem e bate na Terra. Esse calor ele reflete, só que esses gases que ficam aqui, eles não deixam todo o calor escapar. Uma parte do calor vai embora e a outra parte volta para a Terra. E assim a temperatura da Terra aumenta, ficando a temperatura boa para a gente sobreviver. Só que isso é um efeito natural. Como vocês viram, não precisa do homem. O efeito estufa precisa do Sol, da Terra, dos gases da atmosfera, só que não precisa do homem. Mas o homem ele pode interferir no efeito estufa. Nisso, o homem ele pode soltar mais gases, porque como eu disse para vocês, quem prende o calor aqui dentro da atmosfera são os gases. Isso que aquece a Terra. E se o homem ele soltar mais gases, a Terra vai ficar mais quente, com mais calor. E como que eu posso fazer isso? Não eu, né? Porque isso não é recomendável. Mas queimadas, por exemplo, vocês já perceberam que quando queima sai aquela fumaça? Então aquilo são gases que quando chegando na atmosfera vão fazer essa função de prender o calor aí dentro. As fábricas que tem aquelas chaminés que soltam esses fumações fazem a mesma coisa que as queimadas. O combustível dos carros, vocês já devem ter percebido, porque vocês são espertos, que em dias frios, quando vocês olham para o escapamento do carro, que é aquele caninho que fica atrás, sai uma fumaça do escapamento. Isso aí também são gases que vão agravar o efeito estufa. E quando isso acontece, o homem solta gases que vão para a atmosfera e aumentam o efeito estufa, é chamado de aquecimento global, porque assim a temperatura da Terra vai estar aumentando cada vez mais de uma forma não natural, porque agora é o homem que está fazendo isso. E o aquecimento global é muito prejudicial, porque ele pode derreter as geleiras que ficam no Polo Norte e no Polo Sul, ele pode levar animais à extinção, porque tem animais que sobrevivem só a uma temperatura, e se você aumenta muito, as plantas também morrem. Então, a gente tem várias formas de parar esse aquecimento global. Uma delas é você parar de usar carros,
Não completamente, mas diminuir o uso pelo menos, porque imagina todos os carros do mundo inteiro ao mesmo tempo ligados, o tanto de gases que vai soltar e o tanto de temperatura que a Terra vai subir. Então, você pode andar de bicicleta, caminhar, porque é muito mais saudável, você faz exercício. E outra forma é você diminuir o seu consumo de embalagens, porque, por exemplo, se eu tomo uma garrafa de coca e eu jogo ela no lixo, uma fábrica vai ter que produzir outra e ela vai poluir o meio ambiente, soltar gases. Mas se eu mando para reciclagem, por exemplo, o plástico da minha garrafa antiga vai ser usado para criar uma garrafa nova. Então, assim eu evito soltar gases pelas fábricas. Eu espero que vocês compartilhem essas dicas com seus pais, com a sua família, porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue diminuir o aquecimento global, esses gases diminuem e a Terra não fica tão quente, o calor consegue sair, porque se ficar muito quente é um risco para a nossa própria sobrevivência, a gente não pode destruir o planeta. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessa matéria, vocês podem me deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Até a próxima!